Oi, meus amores, como estão vocês? Espero que esteja tudo bem. Pega aí teu livro de ciência, gente linda. Lembrando que na última aula a gente falou um pouquinho sobre bons e maus condutores de calor, não foi? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre termografia, né? O que é isso, tia? Termografia. Tá aí na página 150, a gente vai dar uma lida rapidinha para poder responder e saber o que é isso. Então, enxergamos cores, formas e movimentos. No entanto, nós não somos capazes de enxergar a olho nu o ar, o som, o calor. Mas algumas câmeras especiais tornam possível enxergar as diferentes temperaturas dos objetos do ambiente em cores e constrói então uma imagem usando uma variação de cores. Você já viu ou imagina como seriam essas imagens? Observe a fotografia a seguir. Elas foram obtidas com o uso dessas câmeras especiais. A gente está vendo a fotografia A e B. Na A, você consegue perceber os elementos que estão sendo mostrados nessa foto. E na B, nessa imagem, o que está acontecendo. Então, tá super simples, né? A gente consegue observar direitinho aí, ó. Isso se chama termografia, essa imagem aí, né, do bule ali, e colocando líquido, né, provavelmente o café ou o chá, e quente, e aí uma pessoa, né, bebendo esse líquido. À primeira vista percebemos que as fotos são coloridas e conseguimos identificar alguns elementos por seus contornos, um bule, uma xícara, um chá, uma pessoa tomando um líquido na xícara. Mas algo parece estar errado. As cores dos objetos são correspondentes às que vemos em nosso dia a dia. Isso acontece porque nessa técnica chamamos de termografia. As cores indicam temperaturas, né? Lembram que a gente já deu na aula de arte cores quentes, né? São cores vermelho, né? Branco, tons amarelo, tons vermelhos apresentam temperaturas mais altas, respectivamente das mais quentes para menos quente. Já o preto, tons verde e tons azuis significam temperaturas mais baixas. A termografia ela mostra, por exemplo, as áreas mais quentes do bule e da xícara e onde o bule está na foto A, né? Isso acontece porque parte do calor do líquido ela passa por um recipiente para a superfície. Esse tipo de imagem é útil, por exemplo, na medicina para detectar algum problema no corpo e na segurança do trabalho, pois mostra se um objeto está muito quente para ser tocado. Bem legal, né? Aí agora é sua vez, você vai responder. Descreva quais são as áreas mais quentes e mais frias na foto A e na foto B. Você vai bolar aí uma resposta direitinho e vai responder aí na linha, né? A gente observa aqui na foto A, a parte mais quente, ela está referente ao que, gente? Ao fundo do bule ou à superfície do bule. O líquido que está sendo despejado. Então, você vai ver direitinho. Por estarem uma cor branco e amarelo claro, né? São as partes mais quentes. Alguém que segura o bule pela alça está em quê? Na temperatura mais baixa. A gente tá vendo que nem tá amarelo, né, na alça do bule, né? Então tem uns tons mais o quê? Uns tons de azul escuro, né? Já na foto B, é possível notar que a xícara tem uma temperatura elevada, né? Tá bem branquinho ali, meio amarelado. E o bule nas regiões do amarelo tá mais forte aonde? Aí você tá observando na foto, que indica locais que o líquido toca o metal, né? Onde ele toca o metal é a parte que ele está mais quente. Mas a mesa, o cabo, a chaleira, o cabelo, a parte da roupa estão mais frios, então o tom ali está um pouquinho escuro e não está amarelado claro. Aí bola aí essa resposta mediante essa explicação. Agora observe a foto a seguir e responda ao que se pede. A gente está vendo a foto aí, né? Tá vendo a xícara, tá vendo o líquido, tá vendo as cores, os tons diferentes. Descreva a cena mostrada a imagem. A gente tá vendo o quê? Aí você vai escrever que você tá vendo. Provavelmente você já sabe, né? Que você tá vendo uma xícara, que ela contém um material. Esse material tá frio? Não, esse material tá quente, até por causa devido à cor. Está apoiado sobre o quê? A gente tá vendo que ele tá apoiado, tem um pires ali, se vê que
quase não dá pra ver, porque o pires não tá quente, né? Que alguém segura, né? A gente tá vendo ali que alguém que tá segurando um biscoito, essa forma arredondada é um biscoito, né? Deve ter sido mergulhado, né, no líquido, né? No material contido na xícara, pois a metade do biscoito tá o quê? Mais quente e a outra tá mais fria. Tudo isso a gente tem que observar. Tô ajudando na resposta. Na letra B, é mais seguro levantar a xícara e pegar nas laterais dela ou pela asa, como se você chegou a essa resposta. O que é que você acha? O que é que você faz no dia a dia, né? Normalmente a gente pega pela asa da xícara, pois ela tá mais fria. Se a gente pegar na xícara completa, ela tá mais quente, né? Tá o tom mais azulado ou roxo. A gente está observando também que nossa vivência do dia a dia dá para responder essa situação. Que pegar numa xícara pela lateral, sem tocá-la, pode estar, se a gente tocar, pode estar muito quente. Ok, gente? Então, a gente hoje vai ficando com essa aulinha aí sobre termografia. Na próxima aula, a gente vai ver um quadrinho aí. A gente também vai responder essa atividade do quadrinho. Tá certo? Mas a gente vamos responder logo agora, já que a nossa aula ficou curtinha. A gente vai ler aprendendo sempre. Lê esses quadrinhos e responde as questões a seguir no caderno. Aí ele diz assim: está tão frio, preciso de um cobertor bem quente. O cobertor não é quente. Se fosse assim, o armário seria o lugar mais quente da casa. Mas eu não sinto frio usando quando durmo com cobertor. É verdade, só que o cobertor não esquenta seu corpo. Lembra que a gente já deu uma aula falando sobre isso, gente? Que o cobertor, ele não esquenta o corpinho da gente, não é isso? Se a nossa aulinha terminar, lembra que a gente vai responder essa atividade, né? De repente o YouTube me deixa na mão. A gente tá nessa aulinha daqui. Então, quais dos dois garotos estão certos? O de pijama verde ou o de pijama azul? Justifique sua resposta. A gente já estudou sobre isso, né? Que não é o cobertor que vai esquentar a pessoa. Aí tem o desenho aí no segundo, os desenhos que há homens e mulheres da pré-história fizeram nas rochas, são chamados de arte rupestre. No século passado foram descobertos belas amostras de arte rupestre nas grutas, né, de Lascaux, na França. Dentro dessa caverna, apesar de não entrar nenhuma luminosidade, foram ilustrados animais na região com incrível exatidão. Converso com os colegas sobre essa resposta. Então vamos conversar aqui e vamos responder. Então a gente já estudou sobre arte rupestre, detalhe da arte rupestre na pré-história, mostrada pintado no teto da gruta, né? Então, qual fonte de energia os habitantes da pré-história desse local denominaram para conseguir enxergar e pintar na caverna totalmente escura? Então lembra lá que não tinha luz elétrica, né? Então ele teve que usar a primeira fonte de energia, que já tinha fonte, que é a luz, mas a luz dentro da caverna não tinha a luz solar. Mas aí ele teve que usar o que, gente? Muito bem, maior invenção da história, que é o fogo, né? Cite outros usos da energia térmica que foram feitas por nossos antepassados e que foram ou são importantes para pessoas atualmente. Então, vai lá e responde para mim. Qualquer coisa, volta na atividade de energia térmica que você vai lembrar. Por que é importante valorizar esses tipos de registro da história? Lembra que a gente sempre fala em história e a gente está dando ciências, mas ciências, história e geografia sempre se completam, né? Se a gente não sabe da nossa história do passado, a gente não vai saber do nosso presente, não vai conseguir formular o nosso futuro, ok? Terceiro, imagine um adulto de sua casa, imagina só, cozinhar batatas para preparar uma salada. Essas pessoas pegam a batata e as colocam onde? Em uma água fervendo para cozinhar. Responda a questão abaixo no caderno. Depois de tirar as batatas, o que é que vai acontecer? As batatas fervendo. O que a pessoa pode fazer para esfriar rapidamente? Ou seja, o que ela pode fazer para que as batatas percam essa energia térmica? O que ela vai fazer, né? Ela pode fazer várias coisas, né, gente? Então,
Coloca aí a resposta que eu quero ver. Deixando nessa temperatura ambiente, ela pode botar embaixo d'água, ela pode botar na geladeira, vai baixar a energia, né? No quarto, Fernando propôs um desafio a César e ele colocou uma moeda na palma da mão e a colocou segurando o objeto por alguns minutos. Depois, com César, de olhos fechados, ele colocou a moeda sobre a mesa, ao lado de outra moeda. Identifique e observe a cena. Então, olha a cena aqui, tá? O que foi que aconteceu? Então, qual dessas moedas estão na minha mão? Eu posso fazer isso usando tato. O tato, né? Usando o tato para sentir. Então, o que aconteceu? Com Fernanda, a moeda de Fernanda, ela segurava, estava numa temperatura o quê, gente? Maior, né? Porque ela estava segurando, começou o quê? A esquentar, pois houve uma transferência térmica, né? Na sua mão. Se ele soltar a moeda na mesma hora e ela tocar em uma das mãos, ela vai saber que uma vai estar mais quente. É naquela mão que estava a moeda, né? Então, no quinto também, para fechar, tem a resposta aqui para vocês darem, hein? Um cozinheiro precisa fazer um brigadeiro e tem de escolher bem a panela e a colher que vai usar. Ele terá de segurar a panela no fogo e mexer os ingredientes por 15 minutos. Ele não quer se queimar, né, gente? Então, tem uma panela de ferro de cabo de plástico especial para colher de metal. Tem na letra B uma panela de alumínio com cabo de alumínio e colher de metal. Na letra C tem uma panela de alumínio com cabo de madeira e colher de madeira. Então, lembra que ele vai ter que escolher uma panela que, para ele segurar a ponta da panela, ela seja mau condutor de calor, que ele não quer se queimar, e a mesma coisa tem que ser a colher, com mau condutor de calor, porque ele não quer se queimar. O que tem que queimar o quê? Só é o fundo da panela. Ok? Então, escolhe aí. Tá super simples isso, né? Então, circule a panela e a colher que o cozinheiro pode usar. Explique a escolha no caderno. Você tem que explicar por que escolheu, né? Que, você escolheu porque ele é um material isolante, como o quê? Como metal ou como madeira, né? E são melhores para evitar que o cozinheiro se queime, o preparo do brigadeiro. Tudo isso você tem que explicar. Como no segundo você também vai ter que explicar que a primeira possibilidade de energia térmica, as batatas são transferidas para o ar e depois para superfícies encontradas. Então tá super simples aí, né, gente? Lembra também do primeiro também que o cobertor não é uma fonte de calor, ele é um efeito material que mau condutor de calor, né? Reduzindo a perca de energia térmica do corpo pelo ar. Mas aí vocês vão olhar direitinho e respondem da maneira que vocês entenderem direitinho, mais corretamente, tá bom? Um beijinho pra vocês. Até a próxima aula. Estou aguardando as atividades enviadas, ok?